somos só um! A liberdade está quase a chegar! Mande firme, meu pá! Ei, 28. Olha o barulho, tomem atenção. Estou com muita fome, tio. 180. Estou com muita fome. Cento e 184. 187. 121. 135. O 4. 90. Che gridi, che lamenti, come mi fa terror. Come mi fa terror. E aqui termina verdadeiramente a ópera. Don Giovanni 1003, Leporello 2015. Estamos a falar de um projeto que trabalha ópera em contexto prisional. Estamos no estabelecimento prisional de Leiria Jovens. Durante 3 anos, estamos a aproximar o universo musical destes jovens de Mozart. Viva, viva la liberdade! Isso! Viva, viva la liberdade! Tem que ir desse lado. Oh! E... Cheguei aqui a Portugal, foi em 2006, no início para fazer tratamento. Vim com o meu pai, com o meu irmão, sim, depois o meu pai foi para Cabo Verde e o meu irmão também foi. Fiquei aqui a solto. Minha infância em Cabo Verde é uma infância de sonho de qualquer criança, porque é uma infância, posso dizer, é uma infância que eu não trocava por nenhuma infância por lado nenhum, nenhum lugar nenhum, e nem por uma infância
com muito dinheiro para ter brinquedos, nada disso, porque a infância que eu tive, a maneira de brincar, madeiras, carros feitos de coisas recicladas, com latas de azeite, fazer tipo um jeep, abrir as latas de azeite, fazer uma curva assim e meter as rodas aqui para parecer um jeep. Para mim, eu acho que a infância que eu tive é mais enriquecedor do que comparado à infância que as pessoas costumam ter em Portugal, que são brinquedos comprados, muita tecnologia, já nem saem da casa para brincar com os outros vizinhos, colegas da rua, porque tem que ter tecnologia em casa, PlayStation, computador, e isso limita muito uma criança de viver a infância, divertir. Quando eu era criança, dizia eles, nós estávamos a brincar com objetos reciclados, isso tudo. Dizia eles, em Portugal, lá uma bicicleta fura a roda, mandam para o lixo. Lá há muito dinheiro, há muita coisa boa. Lá qualquer brinquedo podes ter facilmente. Uma televisão, encontras televisão no lixo a funcionar. Afinal, daquilo que eu vi com os meus olhos, afinal não é nada como eu imaginava. Aqui uma bicicleta fura a roda, eles mandam consertar. Quando disseram ópera na prisão, eu fiquei estranho, comecei a rir comigo, ópera na prisão, que é isso? Fui lá, fui experienciado, na primeira que eu fui ver, fui à atividade. Para ser sincero, eu gostei, porque para mim era chinês. Para mim era como falar chinês, não percebi nada. Só de tecla para tecla, meio tom, para aprender a controlar aquilo que é afinação. Como? Zia. Vamos aprender a tocar com um maestro. Vocês vão cantar e tocar com um maestro. Okay? E há meia dúzia de regras que são muito importantes conhecer com o maestro. Meia dúzia de regras. Vamos hoje aprender as 4 principais. E são instrumentos musicais. Quem não os sabe tocar, não os pode tocar. Isso foi crescendo, fomos estar mais à vontade com vocês, isso tudo. Vocês também foram estar mais à vontade connosco. A perceber o nosso lado e nós a perceber o vosso, a respeitar o vosso trabalho, e isso tudo fomos aprendendo pouco a pouco, até que fomos gostando, apreciando, ao final a ópera, comecei a perceber o chinês da ópera. Um projeto que vai muito fora daquilo que é o habitual, obviamente, e portanto quando eu cheguei era uma cadeia nova para mim. Estava a conhecer as pessoas, estava a conhecer o espaço, estava a conhecer a dinâmica da prisão, e uma das primeiras coisas com que sou confrontado foi com a apresentação pública do projeto, que foi feita na cessação de estabbelecimento prisional e que foi feita 15 dias depois de eu cá estar, ou 3 semanas. De início foi algo surpreendente, até porque eu não sabia bem o terreno em que estava a pisar, ainda não conhecia as pessoas, e
Mas depois, rapidamente, eu acabei por aderir e por me deixar conquistar e por perceber que que o projeto faz sentido, não é? Quer dizer, obriga a pensar, obriga a questionar-nos acerca dos nossos próprios limites. Portanto, quando o convite me foi feito, eu, enfim, fiquei a pensar e não disse logo que sim. E pronto, talvez numa próxima oportunidade eu possa também ensaiar qualquer coisa convosco. O diretor de uma prisão tem que posicionar-se em várias perspectivas, não é? Tem que pensar o que é a sua relação com os presos, com os reclusos, com as pessoas pelas quais tem a responsabilidade de cuidar, de garantir direitos, de exigir deveres. E depois conseguimos a participação de mais 2 guardas prisionais, 2 elementos da guarda prisional, um guarda prisional e um chefe, 2 guardas prisionais, um que cantou num espetáculo anterior, outro que tocou a bateria e um chefe que faz o papel do assassino do comendador, um momento, aliás, de grande gáudio, como sabemos, não é? Quando o comendador é morto, quando o diretor é morto, houve uma grande salva de palmas. Portanto, foi um grande momento na cadeia. Portanto, eles não me deixam, por isso é que eu estava a dizer, eles não me deixam de ver como um inimigo, mas têm uma atitude de respeito e de algum carinho em relação ao inimigo. Portanto, eu fui olhado, por um lado, com troça, não é? Quer dizer, por outro lado, com algum respeito. E eu penso que em relação à comunidade das pessoas que aqui trabalham, eu acho que foi exatamente a mesma coisa. Essa questão da radicalidade e da estranheza, não é? Pesou também na minha própria decisão. Porque se é radical um recluso cantar ópera, também é radical um diretor de uma prisão cantar ópera ao mesmo nível, como você estava a dizer, exatamente com os mesmos direitos e deveres de um recluso. De facto, foi poder dar um exemplo, poder partilhar com eles essa experiência dessa caminhada e também dar um sinal à SAMP e às pessoas que trabalham e, no fundo, a toda a gente que a instituição está com este projeto. Na arte e na poesia, que é aquilo que eu conheço melhor, na literatura, mas na arte em geral, o processo artístico e criativo está sempre associado a uma ideia de transgressão, não é? Portanto, quando se escreve ou se faz alguma coisa, faz-se alguma coisa que transgride aquilo que é, digamos assim, o primeiro nível de realidade, se quisermos, não é? E, portanto, é esta ideia de transgressão, que tem algo de criminoso, não é? Que eu acho que faz aproximar, digamos assim, a arte do mundo criminal. Eu penso que a arte pode ser importante nestes processos de recuperação, de reinserção, de ressocialização, de mudança da nossa própria mentalidade, porque, contrariamente ao crime, não é? Que só traz desgraça e só traz mal, não é? A arte é uma transgressão que traz bem, não é? E, portanto, pela transgressão nós conseguimos ver coisas que de outra forma não seria possível ver. Podemos conhecer-nos de outra forma, quer dizer, de uma forma que não seria possível num contexto normal. E, portanto, traz muito de aprendizagem acerca de nós e acerca do mundo, não é? E, por outro lado, permite também canalizar, digamos assim, para coisas boas, aquilo que é um sentimento de transgressão, digamos assim. Eu sempre fui ligado ao desporto. O meu pai já era árbitro. Eu já nasci, o meu pai era árbitro. E eu ao início não segui as pisadas dele. Eu joguei à bola, eu joguei no Beira-Mar, que era a equipa da terra, ainda fui campeão, e dava ali uns toquezitos. Entretanto, os meus pais separaram-se e também teve alguma influência no desporto, que eu tratei mal lá um treinador e depois fiquei de castigo.
Pronto, tive dessas coisas. E depois o meu pai convenceu-me, entre aspas, a seguir, a tirar o curso. O meu irmão tirou o curso e eu depois, cara, então, o meu pai é árbitro, o meu irmão árbitro, e eu sem curso, eu ainda cheguei a ir a ficar uns joguitos com o meu pai, e era a família. Era o meu pai o árbitro, os tais minhas era eu e o meu irmão. Eu cheguei até à primeira distrital. A gente começa na segunda distrital, depois na primeira distrital tem 3 escalões, que é os que podem subir, os que não podem e os que desceram. Tem ali umas regras também assim um bocado esquisitas. Eu já estava na primeira distrital. A partir do momento que comecei a ir às aulas, que a gente tem aulas para tirar o curso, eu comecei a perceber-me das regras todas mesmo. E pronto, hoje em dia isso não sai da cabeça. Já há muito tempo que eu não leio um livro, mas o que a gente aprende não esquece. Há sempre regras novas, que agora tenho que me atualizar quando sair, né? Tenho que ver o que é que mudou, o que é que não mudou, mas no geral está cá tudo. Eu estive a falar com o meu pai, ainda há dias que ele veio à visita, a gente fala muito sobre futebol, e ele teve-me a explicar mais ou menos isso das categorias, porque eu como já deixei na época de 2012, até aqui, eu não sei se eles me desceram de divisão ou se mantenho naquela que eu estava, e é isso que ainda a gente ainda não viu. Também ainda não sei qual é a minha categoria. As referências que a gente tinha disto, já tinha um amigo lá do bairro que esteve aqui, já em 2009, nessa altura isto era mais complicado, havia aí... Pronto, eu ainda não sei, né? Mas pelo que mesmo ainda hoje quando estão aqui, isto era mais complicado. É bom, traz-me boas experiências, e essa é mais uma. Eu saio daqui com boas recordações, não é só o mal, que é mau, né? Claro que é mau, mas levo daqui coisas boas. E eu fui experimentar, então ópera, olha, vamos lá ver o que é, que eu não sabia, porque estava cá, não estava há muito tempo, eu não sei que projetos faziam aqui, eu vou lá ver o que é que se passa. E vamos lá ver o filme e eu falei logo com a doutora Carla, que era a responsável por essas coisas, e disse, olha, meta aí o meu número, que eu gostava de vir, ver o que é que se vai passar. A gente próprio nem sabia o que é que íamos fazer. Epá, estou um bocado dividido. No último espetáculo que a gente foi ao teatro e no espetáculo que damos aqui. Eu gostei muito dos dois. Não consigo dizer qual é que foi o melhor, mas os dois, fui também ao primeiro e aquele lá fora, esses já foram diferentes. Agora a gente sentiu-se mais à vontade, não só eu, mas como o grupo todo. Estávamos mais à vontade e gostei mais desses dois, também casa da família. A primeira vez até que eu saí foi nessa vez do espetáculo da ESA. Eu não tinha regime aberto, nunca pensei que me fossem levar assim tão à vontade que eu estive. Estive lá, eu fazia o que eu quisesse, se quiser andar para ali andava, ninguém estava ali em cima de mim. E foi a primeira vez que eu senti essa sensação de liberdade. Não me algemaram lá, nem nada. Eu pensei, vou chegar ali como um prisioneiro daqueles que vai fugir. Não, nada disso. E foi a primeira vez que eu senti que podia estar à vontade. Gostei muito de estar lá e de falaram de mim, né? Que eu tinha muita coragem de ali estar e não sei o quê. Eu gostei, foi uma experiência boa, estava ali um bocado atrapalhado. Quando fui eu a falar também nem falei muito, que eu também já não sabia o que dizer, tanta gente ali. E depois o bom foi uma mensagem que eu recebi de uma pessoa estranha, anónima, que eu não sei quem era, o Paulo também disse que não sabe quem é. Foi o chefe aqui que me deu uma folha com a mensagem dele, ainda hoje tenho guardado essa folha, e que diz ali umas palavras bonitas e que a gente às vezes nem pensa, estamos a transmitir a essas pessoas, porque se calhar já viveram coisas parecidas, com familiares também presos, e sentem mais isso. E com aquela mensagem eu senti realmente fazia bem às outras pessoas verem estes projetos e essa atitude que a gente tem perante isso. A gente está aqui, então eu vou ficar fechado. Não gosto de estar fechado na cela. É triste estar sempre a olhar só para uma televisão. Se ainda tivéssemos gente há celas com mais com 3 ou 4, aí a gente ainda se distrai com um ou outro. Agora sozinho não vale a pena, prefiro vir. Estou sempre na escola, sempre que tenho aulas estou na escola, e agora quando não tenho eu peço para ir fazer qualquer coisa e os guardas também veem que eu quero fazer qualquer coisa e arranjam sempre alguma coisa para fazer.
deu para aprender muito. E olha que foi bom viver essa experiência. Foi bom porque agora quando sair tenho uma vida muito grande pela frente e vou aproveitá-la de outra maneira. Vou dar valor a coisas que eu não dava e vai ser tudo totalmente diferente. Bom, nesta prisão nunca tínhamos tido nenhum projeto de música clássica como este, com a minha responsabilidade. E quando me convidaram para coordenar este trabalho, fiquei um pouco surpreendida, porque não sabia como é que iria decorrer 3 anos de um projeto musical dentro da cadeia, sendo nesta vertente. Se fosse numa outra vertente em que os jovens estão mais familiarizados, eu até achava que podia correr naturalmente. Agora, sendo de ópera, era completamente diferente do estilo que tínhamos tido cá dentro. No início, começámos por selecionar os reclusos que estavam interessados para aderir a este projeto. Uma primeira sensibilização por parte da escola da SAMP, uma primeira abordagem e logo aí, qual não foi o meu espanto, que tínhamos 53 reclusos interessados. A maior dificuldade inicial foi mantê-los, portanto, equilibrar os níveis motivacionais para que eles conseguissem aguentar e suportar durante 3 anos um projeto que iria naturalmente colidir e coincidir com as atividades, com a escola, com algumas visitas, e das quais eles foram abdicando ou não, conforme também conseguiram gerir. Vocês também têm sido excepcionais no sentido de se aproximarem aos nossos horários, porque os horários e as rotinas de uma cadeia são muito difíceis e são talvez uma das barreiras que tivemos que ultrapassar para o sucesso a que chegamos deste projeto. E, portanto, a conseguir manter este projeto com 23 reclusos, ou seja, é o que temos hoje, 3 anos depois. Alguns desistiram, não foram muitos, outros foram saindo em liberdade e, portanto, 23 estão de corpo e alma neste projeto, sem qualquer tipo de subterfúgio. Eu julgo que eles estão mesmo melhor preparados para uma reinserção social com sucesso. Pela abertura que eu vejo aos outros, pelas competências relacionais, pelas comunicacionais, eles comunicam melhor com o outro, comunicam de forma mais frontal, com um contacto visual mais adequado, estão mais atentos às oportunidades. Porto Alegre, Abrantes, Torres Novas, Fátima. Ventura 97 vai sair. Estes jovens são fruto das vidas que tiveram, das experiências negativas que tiveram e há experiências terríveis, há vidas vividas que foram claramente muito más, muito negativas e que não lhes permitiram construir uma personalidade, construir-se como pessoas equilibradas. A minha questão é, e depois, quando saem daqui, depois do que viveram aqui, porque é que voltam a cometer novamente? E porque é que voltam a reincidir? Se já encontraram, será que a prisão não lhes permite não lhes dá abertura para eles perceberem quais são as alternativas positivas da vida? Será que a prisão não é suficiente para orientá-los, para lhe dar caminhos diferentes? Às vezes pergunto-me isso. O projeto é uma arte e não podemos deixá-la longe do que é humano. Uma arte meio prisional que, na minha forma de ver, veio transformar algumas personalidades escolhidas por nós também, não é? Embora eles depois fizessem um forcing para
lá ficar, mas foi escolhida por nós com um determinado objetivo. Eu recuava aqui há algum tempo atrás, há 3 anos, em que este estabelecimento tinha aqui uns graves problemas, embora que muitos deles controlados, de grupos. Apanhámos o projeto da ópera, conseguimos incutir-lhe a ideia de que indo para a ópera seria uma mais-valia. Não tinham nada a perder, pelo contrário, se calhar iriam ganhar muito. E depois foi o que viemos ver, que os que lá ficaram ganharam e muito, quer na forma de estar, cumprir regras e deveres, que isso é o essencial, é o que nos traz a nós mais aqui sempre sobre eles, é que eles cumpram na íntegra, embora quando a gente vira costas sabemos que muitos atiram e chutam para o canto, mas de facto eles cumpriram. Juntaram-se, mesmo a maior parte deles rivais, juntaram-se no grupo da ópera com aquela situação que a gente fez e os obrigou a cumprir com regras, com deveres, onde pronto, quer o Paulo Lameiro, quer o David, souberam muito bem utilizar e incutir regras. Mas de facto houve aqui uma ligeira mudança no comportamento do recluso. E muitos deles, porque também eram faxinas, isto é, faziam a limpeza, a manutenção, a distribuição da alimentação para os outros reclusos nas respectivas copas das unidades onde eles pertenciam, e começaram também eles a impor o respeito. Não falava alto, são eles que já intervêm, o pá está calado. Houve aqui uma melhoria de comportamento notória. A SAMP, quando foi para o último projeto, para o último concerto que aqui fizemos, trouxe uma equipe que acatou as ordens, não é dizer chegamos aqui, vemos e vencemos, entramos por ali dentro, eles sabiam que não era bem assim, só que com a colaboração de todos, trabalhando todos em equipe, reclusos, pessoal da SAMP e Serviço de Vigilância, com a doutora Carla, todos unidos conseguimos levar isto a bom termo e foi, para mim, foi um grande sucesso, porque nunca tinha assistido a um concerto dentro de uma unidade prisional. Nem sequer passava por aqui, trazer cá a quantidade de gente, de músicos, maestro, público, estava fora de questão. Como vê, eu nunca me aproximei do espetáculo porque preocupava-me cá para fora para que as coisas circulassem bem. Eu e mais 3 colegas, o Mendes, o Seguro e o Martins, o Tiago mais lá dentro, mas preocupámos essencialmente com a envolvência com o circuito exterior. Lá dentro tinha a chefe Fátima e tinha ainda o chefe Santos, que colaboraram e organizaram. E fazer um evento destes foi muito bom. Deu um bocado de pensar, preocupámos se corresse mal quem é que iria assumir as consequências. Claro que não era só eu, mas em mim cabia a parte funcional, cabia a parte em que tudo teria que fazer com os meus colegas, que já nomeei, para que as coisas corressem bem. Estou contente e projetos destes precisamos que sejam desenvolvidos e que ocupem principalmente o recluso, porque o recluso ocupado, mesmo falando abertamente, não dá tanto trabalho. Se o recluso tiver uma ocupação, o homem está ocupado, não chateia, porque ocupas-te daquilo, não ocupa por estar a embirrar com isto, estar a embirrar com aquilo. Pronto, as coisas correm melhor. Isto era uma unidade que dava muito e ensinava muito os jovens. Hoje, porque, como vemos, os tempos mudaram, os jovens aprendem na escola, têm a escola, mas isso não lhes dá o carquejo para ir para a vida, porque hoje, se a formação profissional funcionasse de outra forma, de certeza que muitos jovens saíam daqui a trabalhar. Nós também temos uma reclusão muito própria, não igual à dele, mas vivemos-la. Nós temos, todos os dias, quem é que abre um recluso? De manhã, ele dá os bons dias, é o guarda. Quem é que o fecha à noite? É o guarda. Quem é que lhe dá as más notícias? Geralmente é o guarda. Não é? E isto também torna um bocado pesado a empatia que há entre o guarda e o recluso, ou vice-versa. Nem sempre as coisas correm da melhor. E quando um recluso começa a pôr um elemento de vigilância de parte, muito dificilmente vão se dá bem. Há sempre qualquer coisinha aí. E aí a gente aí tem que se servir de mediador e ver, chamá-lo, quer ele, quer o guarda. Também tenho que falar com os guardas. Epá, se calhar a sua posição não foi boa assim, veja lá, porque isto podia ter dado para o torto. Tive aí uma situação onde se calhar o guarda não agiu da melhor forma. Eu acredito na reinserção. Eu acredito que
muitos dos jovens vieram aqui para dentro porque faltou-lhes algo estrutural na educação deles logo de início. Se calhar alguns deles até nem serão eles diretamente culpados. Ou grupo de amigos, ou família que falhou, ou momentos maus, muitos passam fome. Sabemos, todos têm uma história, embora uns diferentes dos outros, mas todos têm uma história em que tiveram que vir prestar contas à justiça. Por isso é que eu disse, os amigos não são influência, tu é que sabes o que é bom para ti e o que é mau. Quando eu roubava, não roubava com amigos. Por isso é que eu digo, algumas pessoas dizem, as influências. Não é as influências, tu é que sabes o que é que fazes. Comecei na escola do crime com 13, 14 anos. Comecei por roubar carros, roubar tudo o que tinha nos carros, roubar motas. Eu queria aprender a conduzir, não podia tirar a carta. Mas não era a melhor solução, roubar carros, né? E motas. Mas olha, é o que passava-me pela cabeça. Teve um dia que fui à esquadra com a minha mãe, ela disse, vamos lá saber o quê. Fomos, eu estava muito doente. Fomos e eu não conseguia mesmo respirar, nem tossir, tossia com muita força, né? Andava muito lento e fomos, né? E eu digo muitas vezes que esse processo me salvou. Passado 3 meses, estava a ir para a escola de condução. E estava um amigo sempre-me a ligar, Diogo, vem-me ajudar aqui a montar a coisa do carro, que era uma coisa de amplificador e de colunas. Eu disse, já vou descer. Mal eu desci assim, fui ao café em Montabrão, fui comprar os bolos, veio logo a polícia. Depois mãe, você está detido. No início disseram, tem inscrições aí para a ópera, quem quiser ir. E nós, toda a gente pensou, ópera aí, cantar aquelas vozes, não, ninguém quer ir. Mas depois vai vai 2, vai 3. Quando eu entreguei-me por completo mesmo, foi quando eu fiquei cego, né? Deste olho. Mas, foi mais um motivo para eu não desistir da vida. Se calhar, naquela circunstância, estava a pensar em pôr fim à vida. No início, eu não pensava assim, né? Pensava sempre com raiva, sempre com aquela angústia. Um dia posso lhe apanhar, um dia posso lhe fazer isto. Deus sabe o que faz, Deus não dá. Por isso é que eu, hoje em dia, já não sinto raiva dele. É uma coisa complicada, né? Porque eu nem gosto de pensar muito nisso, né? Quando eu ainda não tinha ido precária, estava na boa, assim, estava com mais angústia, né? Comecei a ir de precária, comecei a tirar fotos, né? Porque não tirava fotos aqui dentro. Comecei a tirar fotos e via o meu olho na foto, né? Porque aqui as pessoas dizem, isso não está mal. Eu disse, não está mal, mas eu não estou a ver. E esse projeto mudou muita gente. Toda a gente que está lá mudou. A maneira de pensar, a maneira de estar, a maneira de agir com as pessoas, respeitar o outro. É importante. Foi um trabalho mesmo cativante, porque começámos a trocar instrumentos, depois a perceber que tipo de voz temos, que tipo de instrumentos gostamos. Trouxeram mais pessoas de fora, né? Porque, para nos mostrar, vocês estão presos, não são nenhum monstros. Nossos dedos. Com a sua cabeça de pedra. Ei, Fá, Có, Zi, Có, Zi. Gostei mais. Aquela da Yumigo, Saltério. A flauta transversal também é fixe. Como eu digo à minha mãe, vir preso não foi a pior coisa que me aconteceu, porque se eu estivesse na rua não estava nada desses projetos, não ia. Agora aqui dentro já aparecia o ópera.
Já apareceu agora a Gulbenkian que nos está a ajudar, está-nos a dar a segunda oportunidade. E nunca imaginei ir lá. Ainda não estou a ver bem a minha cara lá na Gulbenkian, né? Porque aquilo é só para... Nem os profissionais, nem todos os profissionais cantam lá, porque é que os presos vão cantar lá? Se calhar é porque tem o seu valor. Uma impressão muito positiva. Enquanto diretor da cadeia, o projeto trouxe imensos benefícios à cadeia, não é? Quer dizer, ocupou os jovens de uma forma positiva, tem um impacto tremendo em termos da relação deles com as suas famílias, na estabilização emocional e de comportamento de alguns jovens particularmente difíceis. Quer dizer, diminuiu o número de infrações disciplinares dos jovens que tiveram no projeto, muitos deles conseguiram refazer projetos de vida. Nunca tinha visto uma partitura de Mozart, nunca, primeira vez que ouvi uma partitura de Mozart, foi a primeira vez, nunca tinha abrido, nunca na vida abri uma partitura com notas de músicas escritas em espanhol e italiano, nunca, foi a primeira vez para mim. E quando a primeira vez que eu abri isso, eu digo, como é que eu vou ler isso? O que é isso que está escrito? Não vou perceber nada disso. Depois estou a ver 400 e tal páginas. E o mestre a dizer, vão aprender isso tudo. Eu digo, que acho que vamos deve estar a brincar, acho que vamos conseguir ler isso tudo, aprender isso tudo. Nem percebemos o que está aqui escrito, nem as notas, nem nada. Como é que vamos fazer isso, conseguir aprender isso tudo? E afinal ele tinha razão. Ele tinha razão afinal. Com o tempo, pouco a pouco, fomos aprendendo, até que tal. Porque antes na ópera comecei a cantar, né? Mas não estava, ainda não estou seguro. Eu sei que posso dar mais, porque quando eu estou na cela ou no pavilhão, a minha voz sai de outra maneira, que se estar aí nos ensaios com os meus amigos, parece que fica mais para dentro, mas quando eu estou no pavilhão sozinho ou com um amigo assim, que já lido todos os dias, assim, a minha voz sai mesmo, eu sinto que sai mesmo bem, né? Mas não sabia que tinha uma voz assim para cantar este tipo de música, ainda por cima ópera, música clássica, nunca. Agora, outras músicas, cantar, toda a gente canta, mas com a ópera não é toda a gente que consegue cantar. Mas eu acho que com o treino posso melhorar. É claramente também as imagens e da família, da aproximação da família com eles, de estar ao lado portanto, aqui na prisão, estar ao lado dos filhos e dos primos e dos irmãos, dentro de um espaço que para eles tem com certeza simbolizado tantas coisas más e que ao mesmo tempo foi um momento de grande alegria. E tem sido esta constante permanência deles no projeto, ao contrário do que habitualmente eu conhecia aqui na prisão. Antes não era eu influência, eu fazia as coisas consoante os outros, não conseguia ser eu próprio, chegar ali e fazer sozinho. Agora consigo, eu já fui cantar lá fora sozinho e isso para mim foi uma responsabilidade grande e eu fiquei um bocado a tremer quando lá cheguei, vou cantar para aqui para esta gente toda, consegui e depois de cantar já esquecia que não podia sentir à vontade, meti isso tudo de lado e isso foi com a ópera, uma das coisas que a ópera me trouxe. Pessoalmente, estou muito contente. Fico satisfeito porque o projeto tem dado os melhores indicadores e tem pernas para andar. Eu gosto dele porque o que é mais importante é saber que eu ganhei no meio, na população reclusa também, certo? Familiaridade com eles, dentro das regras, dentro dos deveres que eu tiver que aplicar, eu aplico. Alguns vêm tirar, perguntar e até aconselhos o que não era normal. Fez-me crescer como pessoa, como humano, me fez crescer. Apesar de ser só música, mas também me fez crescer o ambiente, a convivência com as pessoas,
as regras que eu tinha que cumprir para poder estar nesse projeto. Isso fez-me crescer. Comecei a aceitar certas coisas para conseguir alcançar algo. Isso fez-me crescer como pessoa e foi uma experiência de vida completamente diferente. Foi a experiência de vida boa, mais marcante que eu tive na vida. Foi a experiência de vida boa, mais marcante que eu tive na vida. Além da minha família, claro. Cantar ópera, não é? Poder cantar com uma orquestra. Ir atuar no grande auditório da Fundação Carlos Gulbenkian, não é? Quer dizer, é completamente maravilhoso, não é? E é uma sensação sensação de superação dos nossos limites. Eu nunca acharia que era capaz de cantar aquilo que cantei. Acho que deveria ter cantado um pouco melhor. Gostam imenso. Toda a gente me pergunta sobre este projeto, sobre como é que nós conseguimos manter um projeto de ópera, de música clássica dentro de uma prisão, como é que eles aderem, se eles cantam ou não, e cantam em italiano, e gostam, e não havia outras coisas mais interessantes para eles fazerem, e porquê que eles têm tantas atividades ao longo do dia e estão num projeto que existe deles uma parte do tempo semanal e, por outro lado, adoravam vir vê-los. Quando eu soube que eu ia, liguei logo para ela vir. Ela, quando veio, ficou mesmo contente. Já. Mas é uma boa impressão, até a minha sobrinha já sabe cantar algumas não, uma música da Madamina, porque a minha irmã mostra-lhe às vezes a net. Eu digo a elas para irem ver as entrevistas que já demos, o que fazemos, porque está lá alguns no YouTube. E ela sempre me pergunta, então não tem mais vídeos para pôr no YouTube para eu ver? Os comentários são muito positivos e as pessoas acham muito engraçado que eu esteja a cantar com os reclusos, acham que é uma ótima ideia, que é fantástico, portanto nenhuma crítica, nada, nenhuma crítica. E eles gostaram muito. Depois do segundo espetáculo, essa parte, eu vejo, né? Os meus familiares estavam na fila da frente, estava a minha meia-namorada de um lado e o meu irmão que estava mais do outro. Eu vi quando a gente entrou, o meu irmão ali a limpar as lágrimazinhas no canto, e depois ria-se, mas depois lembra-se que ele tinha e limpava outra vez, e o meu pai lá em cima também. E depois, pronto, aí eles estavam presentes, viram esse espetáculo. Depois, quando foi de Precária, tem os vídeos na internet, e eu era o próprio a chegar lá, que eles não tinham visto, e eu mostrei-lhes os vídeos todos, e aí estava ao lado deles, e via a reação deles, eles todos contentes, e gostaram muito. Agora, eu não sei se eles diziam que eu canto bem, para eu ficar contente, ou se canto mesmo bem. É engraçado, e eu, como sabe, não sou uma pessoa muito aberta, não tenho de andar aí por fora, mas recebi muitos telefonemas. A minha esposa comentou muitas vezes que tinha amigas dela que comentaram que queriam cá vir, e toda a gente gostou. Portanto, eu acho que houve aqui se calhar até me puseram num patamar que eu não reconheço, sinceramente. Eu não reconheço. O Alfeu que era antes da ópera continua a ser igual. Mais enriquecido porque o projeto deu frutos. Mais enriquecido. Isso foi bom para mim porque foi desde que eu estou preso, calhar desde que eu vim para Portugal, foi a primeira alegria que eu dei à minha família, o orgulho que eu dei a eles. Porque para eles verem que, apesar de eu estar numa situação difícil, de eu estar preso, eu fico contente porque através desse projeto eu consegui dar alegria a eles e orgulho a eles. Porque eles viram que eu estava uma pessoa completamente diferente, estava crescido como homem.
Que vão na fé com a hora de liberdade chegar e aproveitem muito bem. Buca não se liou, o catamore liou. Dias abre porta, você liga, analisa, depois concretiza. Tropa bem na fé que liberdade está tatica. Buca não se liou, o catamore liou. Analisa, depois concretiza. Tropa bem na fé que liberdade está tatica. O projeto é obra, manos chegaram e meteram mãos à obra. Na própria vida a fazer uma manobra, porque o tempo perdido já não volta. A expressar como Mozart, através da arte, apresenta uma geração privada de liberdade. A todas as famílias God bless, apoio incondicional humano não esquece. Todos os dias a fazer aquela prece, numa vida à pressa tudo tem um preço. Melancolia na sinfonia, my nigga, só uma entrada, uma saída. Não perde o ânimo e te anima, porque Jesus está lá em cima e te ilumina, dia após dia. My nigga, my sister, one love família. Buca da Chile, yo, buca da Morini. Dias abre porta, passar de liga, analisa, depois concretiza. Tropa bem na fé que liberdade santa chica. Buca da Chile, yo, buca da Morini. Dias abre porta, passar de liga, analisa, depois concretiza. Tropa bem na fé que liberdade santa chica. Fermé dans ma cellule, la vue est ridicule. Mes espérances sont nulles car je sais que la vie m'encule. 2 mètres sur 3, il me reste que la foi. Mes erreurs d'autrefois ont fait de moi un hors-la-loi. Sans amour ni peine, la juge m'a appliqué sa peine. Donc dans la prison je traîne pendant que les autres se coupent les veines. Ma liberté est loin de m'attendre des pas, je vous rejoins. J'ai choisi un autre chemin, sans couple ni joint pour répondre à ta question. Ça craint la prison, tabassé par les matons, ça passe pas aux informations. Soif de sortie, le paradis n'est pas d'ici. Les femmes sont toutes jolies quand tu penses avec ton slip. Les vies sont de pierre, les portes sont de fer. Bienvenue en enfer, punition nécessaire. Trop de temps fermé, on pense plus qu'à s'évader. Mais rien ne sert de pleurer, ça va pas te mettre en liberté. Buca na Chile, yo, buca da Morini. Dias abre porta, você liga, analisa, depois concretiza. Tropa bem na fé que liberdade santa chica. Buca na Chile, yo, buca da Morini. Dias abre porta, você liga, analisa, depois. Tropa bem na fé que liberdade santa chica. Yeah. Tem o corpo preso e a cabeça viajando pelo tempo, pagando o preço do passado, foi levado pelo